Giovanni Rodrigues e Pedro Fonseca. Estes dois nomes dizem-vos alguma coisa? Talvez um nome diga mais que o outro. Mas estes nomes são de dois jovens que foram assassinados brutalmente. Dois jovens que tinham a vida pela frente e que lhes foi retirado o direito de viver com a mesma brutalidade. Um morto por agressão e outro morto à facada. Mas há uma linha que separa estes dois jovens. Uma linha bastante profunda. É a linha da política. É a linha da falsa luta social, da falsa justiça social. É a linha em que o progressismo ligado às políticas marxistas revela realmente a sua face e mostra a sua hipocrisia. Eu vou explicar porquê. Eu tirei esta folha de apontamentos para comparar estes dois jovens. Reparem uma coisa, a vida de Giovanni Rodrigues tem o mesmo valor e a mesma importância que a vida de Pedro Fonseca. Ambos têm valor como pessoas, valor como direito de viver e foi uma grande perda para o país. Foram dois jovens que o país perdeu. Mas vamos comparar para perceber o que é que aconteceu. Giovanni Rodrigues e Pedro Fonseca, ambos jovens. Giovanni, negro. Pedro, branco. Giovanni era imigrante, Cabo Verde. Pedro, filho de um ex-chefe da Polícia Judiciária. Giovanni foi morto por agressão à porta da discoteca onde estava com dois amigos na noite de 31 de dezembro. Pedro foi morto junto à Faculdade de Ciências onde estudava no dia 28 de dezembro. Houve uma total relevância tanto da sociedade como da comunicação social à morte de Giovanni Rodrigues. Foram realizadas manifestações e homenagens em apoio em vários locais, nomeadamente nacionais e internacionais. Em Lisboa, em Bragança, em Cabo Verde, penso que na cidade ou na província de Praia, em Londres, em Paris e no Luxemburgo. Em relação ao Pedro Fonseca, não houve qualquer manifestação ou relevância da sociedade ou da própria comunicação social. Houve um total destaque na morte de Giovanni Rodrigues pelo Bloco de Esquerda, um apoio nas manifestações e um destaque em especial no seu site, esquerda.net. Já em relação a Pedro Fonseca, não houve qualquer pronunciamento sobre a morte deste jovem, nem tampouco um artigo no site esquerda.net. Há aqui uma diferença brutal no tratamento destes dois jovens. E reparem, antes de eu fazer estas comparações, eu disse uma coisa que é muito importante e vou voltar a repetir. Ambas as vidas destes jovens são igualmente importantes. Então, por que é que nós estamos a ver um tratamento especial à morte de Giovanni Rodrigues? Que acho muito bem que haja um tratamento especial, que as pessoas se manifestem, mostrem a sua revolta. Mas por que é que não houve por causa do Pedro Fonseca? Porquê? Porquê? Há aqui até um pormenor bastante interessante. Eu até acho que o povo português, como gosta de ver muito essas mesquices, esses mimimis, é uma coisa bastante interessante de reparar. É que Giovanni Rodrigues foi morto à porta da discoteca onde estava com dois amigos. À porta de uma discoteca onde estava com dois amigos, na noite de passagem de ano. Já o jovem Pedro Fonseca foi morto junto à Faculdade de Ciências, onde estudava. Há aqui realmente um facto importante, é que Pedro Fonseca era branco e era filho de um ex-chefe da Polícia Judiciária, enquanto o Giovanni Rodrigues é negro e é um imigrante. Estes são os principais destaques para que o tratamento destes dois jovens fosse totalmente diferenciado. O que nós vimos aqui no nosso país, sendo o destaque total para Giovanni Rodrigues e o total desprezo pela morte de Pedro Fonseca, o que nós vemos aqui chama-se racismo inverso. Dentro destes novos termos de política, sociedade, etc. Isto chama-se racismo inverso, onde evocamos realmente o racismo, mas que ele é tratado de forma contrária.
Na manifestação e nas homenagens feitas a Giovanni Rodrigues, nós vimos realmente o destaque do racismo. A agenda do racismo foi fortemente falada e agitada nessas manifestações. Mas eu pergunto, depois deste tratamento todo, depois disto tudo, onde é que está aqui o racismo da sociedade? Penso que 1 milhar de pessoas, portanto mais de 1000 pessoas foram para as ruas manifestarem-se em apoio e total solidariedade a Giovanni Rodrigues. E 0 pessoas manifestaram em relação a Pedro Fonseca. Um partido político faz um destaque brutal à morte de um jovem, mas à morte de outro fica em silêncio, vira a cara para o lado e cospe. A diferença da morte destes 2 jovens é de 3 dias. 3 dias. Pedro Fonseca foi morto no dia 28 à facada. Giovanni Rodrigues foi morto por agressão de vários homens no dia 31 de dezembro. Afinal, onde é que está aqui o problema? O problema está nas agendas sociais marxistas que o nosso país tem sido vítima, que as pessoas nem percebem que está a acontecer. Para que vários partidos da esquerda tenham destaque na Assembleia e nas suas políticas sociais, etc., tem que existir realmente um destaque dos problemas. Às vezes problemas que não existem, como o problema da desigualdade, o problema do racismo, o problema da homofobia. Por vezes são criados estes cenários para que estes partidos façam uma intervenção, para que mostrem realmente que são preocupados com essas ações sociais e que formam políticas para estes grupos minoritários. Mas quando nós vamos para as ruas, quando nós vimos a realidade do país, da sociedade, não existe homofobia, não existe racismo, não existe desigualdade. Ou quando ela existe, é de facto um processo aleatório e não destacado em grupos. Porque neste caso, quem foi vítima de racismo, por este destaque todo social e da própria mídia, foi o Pedro Fonseca. E lembrando que a morte destes 2 jovens, a morte de ambos, é igualmente importante para a sociedade. Nem Giovanni é mais importante que Pedro, nem Pedro é mais importante que Giovanni, ponto final. Mas não é isso que nós vimos na nossa sociedade. Não foi esse o destaque que nós vimos na mídia. E não foi esse o destaque que a sociedade mostrou. Então onde é que está aqui o problema? Será um problema fictício? Será um problema realista? Temos que resolver o problema do racismo? Se calhar temos que resolver muitos problemas no país. Mas inventar problemas, acho que é o passatempo de muita gente neste país. Infelizmente, grande parte dessas pessoas estão dentro da ação social e política. Resta-nos a nós refletir sobre isto. Porque é que estão a usar a morte de Giovanni Rodrigues para fazer todo este bilharete, tanto na própria comunicação social, como até a campanha política do Bloco de Esquerda, mas quando foi Pedro Fonseca, um jovem branco, filho de um ex-chefe da Polícia Judiciária, morto à facada em frente à universidade onde estudava, cagamos e andamos por o assunto e nada acontece. Lembrando de uma coisa, um facto muito importante. Estamos a falar da diferença de 3 dias, do dia 28 de Pedro Fonseca morto para o dia 31 de Giovanni Rodrigues morto. Isto dá muito que pensar.